Professor Chaves. Doutor José Cláudio. Doutor Amadel. O relator também quer participar da mesa? Pode ser. Muito bem. Dentro da finalidade do Fórum Mundial de Ciências, evidentemente que foi discutido, foi esquematizado que todas as regiões do país fariam seus fóruns regionais com o objetivo de produzirem um documento que será levado para a contextualização geral da posição brasileira em relação ao Fórum Mundial de Saúde. Nós temos presente, eu vi o professor Jorge, presidente da CAPES, eu vi a professora Helena, presidente da SBPC, não sei se ela ainda está, também aqui, a professora Nádia, que também eu as convido para se envolverem nesse debate. Nós estamos aguardando a nossa professora, que foi tomar um copo d'água. Então, já foi. Mas foi por culpa de um copo d'água. É fisiológico. A senhora... Vamos começar para o doutor José Cláudio. Eu vou fazer a primeira pergunta, mas é muito importante a participação da plateia, no sentido que a gente possa desenvolver muito mais esse debate. Eu me recordo ter lido algum tempo atrás, mas existem monitores, existem trabalhos relacionando a importância de um aluno ser preparado no nível secundário e no nível universitário para a pesquisa. O senhor tem conhecimento de números do que representa o papel da preparação de um aluno desse através dos programas de PIBIC Júnior, de PIBIC, ou outros programas similares, inclusive na formação ou na estimulação de pesquisadores ou depois mestrado, doutorado, para o desenvolvimento da pesquisa? Bom, se eu entendi a pergunta, eu tenho ideia de que desses programas, eu acho que eles são muito importantes. Eu acho que toda a possibilidade de você formar alunos para que eles possam atuar junto com um ensino básico fundamental, para que a gente tenha uma melhoria do conhecimento, e a ideia de que produzir ciência não é repetir a história da ciência, mas é desenvolver no aluno uma maneira de pensar, é muito importante. O que eu acredito é que esses programas ainda não conseguem atingir a necessidade. Eu acho que eles ainda são programas que trabalham na iniciativa de um ou outro pesquisador, mas eles não são programas que atingem uma massa crítica que realmente modifique a maneira de trabalhar a ciência nas escolas. Eu acho que eles ainda são bastante incipientes nesse sentido. A plateia tem questionamento sobre as... Pois não? Você cita seu nome, por gentileza, porque nós estamos contra uma luz aqui que não nos deixa... Sim. Não, mas é só citar seu nome para o... É Deise. Agora ficou alto aqui. Meu nome é Deise, eu sou professora da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. É uma escola técnica localizada em Novo Hamburgo, e o colega coloca a experiência de pesquisa e ensino médio, então eu não consigo deixar de falar da nossa experiência na escola. Não sei se toda a plateia conhece a Fundação Liberato, mas é uma fundação que tem uma tradição de ensinar pela pesquisa há, no mínimo, 30 anos. Nós temos 46 anos de escola. Eu tenho, acho que
4 alunos que fizeram mestrado e doutorado dentro da sua escola, trabalhando comigo agora ainda no meu laboratório. Realmente uma formação muito boa. A nossa escola trabalha justamente, então, o colega diretor da mesa ali colocava da quantidade de trabalhos, enfim. Nós temos em torno de 600 trabalhos de pesquisa sendo realizados anualmente, porque no nosso currículo existe a iniciação científica, né? Então, agora, por exemplo, nós estamos com... da Fundação Liberato se gerou a Mostratec, que tem 27 anos, 27 anos, que é uma feira de iniciação científica, né? Que ocorre em Novo Hamburgo, promovida pela Fundação Liberato. E, neste momento, nós estamos sendo representados no Brasil, melhor dizendo, nos Estados Unidos, por todos os projetos brasileiros, né, que são incentivados com a pesquisa e que resultam na feira da Mostratec, né? Esses trabalhos, nós estamos hoje nos Estados Unidos com 14 trabalhos, a feira começa hoje, na Intel ISEF, né? 14 trabalhos de jovens cientistas até 18 anos que representam o Brasil lá, na delegação brasileira, na Intel ISEF. E me lembrava da discussão de hoje de manhã, que, nesses 14 trabalhos de iniciação científica, tem 2 que serviriam muito para o tema que nós estávamos discutindo aqui, da questão da agricultura. Um deles são as meninas da Química, do curso técnico em Química, né? E um deles trabalha com a dessalinização da água, né? E através de uma bactéria, e o outro dele está trabalhando também com a questão de um inseticida para essa mosquinha da citricultura, né? Dos cítricos, enfim. Mas o que eu queria colocar é justamente assim, que a nossa experiência em pesquisa é o quanto realmente, através da educação, através da promoção da iniciação científica no ensino médio, tem dado resultado, né? Nós tivemos uma outra premiação pela escola de um instituto que premiava aí 5 alunos para irem numa imersão em Israel, e 3 deles são alunos da Fundação Liberato. Mas o que a gente quer colocar é que essa conquista vem através da iniciação científica. Penso que essa é uma forma que a gente tem que realmente cuidar para gerar a ciência. Claro que nisso falta aí acho que uma ligação entre a universidade e a escola técnica, entre políticas mais voltadas a esse incentivo, mas nós vemos por aí uma saída, sim, para esse fomento da ciência, né? Nós temos resultados significativos, como esses 14 alunos que podem ser acompanhados aí pela Intel ISEF, que estão lá representando o Brasil, é do Brasil todo, que estão lá fazendo o seu papel e levando a ciência que é feita aqui, no Brasil. Parabéns, muito obrigado. Algum questionamento mais da plateia? Pois não. Senhora, desculpe, é como a gente não consegue visualizar. Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Suzana Peretti e sou também do Sindicato dos Professores, do CEPER Sindicato. Sou bióloga. São muitas as indagações e muitas as preocupações. Mas eu gostaria de me reportar também à questão que a professora muito bem colocou, a questão política. A minha preocupação vai na direção de que a comunidade científica ela ainda está muito fechada, né, para a grande população. Ela está muito elitizada. Nós precisamos que a ciência, de fato, chegue a quem precise, que são, na realidade, aqueles últimos 5 pontos que o professor colocou na explanação, a fome, a miséria, né, todas essas mazelas todas. E eu acho que nós fazemos muito pouco dentro das nossas escolas. Na maioria das vezes, os professores eles não são chamados para participar desses encontros. Tudo é muito fechado, né? O professor, muitas vezes, ele fica 40 horas em sala de aula, 20 horas em sala de aula, de ensino básico, claro, né? E nunca é chamado para poder participar de encontros desse nível, que são muito importantes. A produção científica ela tem que ser mais explorada nesse sentido. E eu acho que o que o professor colocou e que vem tendo sido desenvolvido nessa última década, de abrir as portas da universidade para ensino médio e para se explorar isso, é, de fato, um grande feito, porque só assim nós realmente vamos fazer ciência. Ciência não é feita dentro de gabinete, ciência é feita no dia a dia, no chão da escola,
é com professores bem remunerados, é com professores valorizados e, principalmente, aportes de 10% do PIB é muito pouco, é insignificante ainda, porque a gente precisa para uma escola de melhor qualidade. E eu queria dizer também que professor que apresentou, né, a Pontifícia Universidade Católica, que falou da neurociência, a neurociência é uma arma que nós temos nas nossas mãos para poder nos desenvolvermos melhor. Mas precisamos estar muito atentos com essas questões e todas muitas mais. Mas um prazer participar e obrigado. Muito obrigado, professora. Em relação à plateia... pois não. Boa tarde, eu sou Maíra Baumgarten, secretária regional da SPBC. E, na verdade, eu vou fazer uma colocação para toda a mesa. Eu gostaria que as pessoas se manifestassem, mas principalmente Madel, talvez Jaderson, eu acho que mais dirigido, que que hoje nós temos... hoje não, sempre a saúde é uma questão central para nós, mas cada vez mais ciência e tecnologia estão diretamente relacionados com a nossa vida cotidiana. A gente vai no supermercado e tem lá ciência e tecnologia em cada coisinha que a gente compra. Então, o que eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês é como estabelecer mediações entre a coletividade científica, quem produz conhecimento e que tipo de conhecimento produz, e a sociedade, como a sociedade pode se apropriar desses conhecimentos e ter condições de se efetuar um debate público mais informado sobre o conhecimento que se produz hoje, as tecnologias que se produzem, a inovação que se produz, né? Toda a questão... Enfim, a gente pode falar das questões que estão mais na mídia, como transgênicos, nanotecnologia e tal, mas tem inúmeras outras questões que são importantes, e eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas mediações entre a coletividade científica, entre a universidade, entre as instituições de pesquisa e a sociedade. Obrigada. Bom, obrigado por levantar esse ponto. Eu acho que esse ponto é dos mais importantes. Aqui existe uma dificuldade que eu vejo, que é da própria comunidade científica. Ela tem uma dificuldade de decodificar. Ela, sempre que fala para o público, para um repórter, para uma revista, o pesquisador imagina que está sendo avaliado pelos seus pares. Então, o linguajar que ele utiliza é um linguajar pouco acessível e termina o que o próprio repórter, o próprio jornalista termina decodificando, muitas vezes da maneira errada. Então, essa aproximação, o sair um pouco do laboratório e participar disso, eu acho que aí seria a primeira medida. Acho que o segundo elemento importante, esse voltar, por exemplo, que foi colocado aqui para escolas, para o ciclo fundamental, para a escola primária. Eu me lembro que, numa reunião da Neuroscience Society, eu encontrei o professor Kandel, Nobel, e o trabalho que ele estava fazendo era para premiar alunos do curso secundário que tinham se destacado no mês, que era o mês da neurociência. Entende? E eu perguntei para ele, mas, professor, o senhor aqui, né, mais ou menos um que estava em The Clouds, e, de repente, ele estava com alunos do curso fundamental e premiando, etc., com muito entusiasmo. Esse nós começamos tarde, precisamos resgatar isso, começar mais cedo. Então, eu acho que o sair do seu laboratório, ir para a comunidade e participar da decodificação, ou seja, estabelecer talvez uma linguagem metafórica que permita o melhor entendimento da ciência, eu acho que essa é uma obrigação nossa e que nós temos muita dificuldade de fazer. Nós, em geral, entendemos isso como perdendo tempo, horas de laboratório, etc., etc.
E a outra é participar desses fóruns. Sabe que é muito interessante? Tem havido um apelo muito grande, que eu tenho visto, pelo menos na área da neurociência, de fóruns organizados por organizações sindicais ou de profissionais, ou muito interessantes, solicitando justamente que se fale sobre esse assunto e que se decodifique isso. Eu acho que o que tem que fazer tem que se participar, faz parte tem que fazer parte do nosso DNA, também participar dessas atividades e dar sua contribuição. Okay? Eu acho que gradativamente, eu acho que a mídia está ajudando nesse processo, no momento que está levantando alguns pontos que são sensíveis, importantes, e a comunidade está respondendo de uma forma bastante forte em relação a isso. Há um interesse muito grande. Eu acho que é uma maneira também de trabalhar nesse processo. Professora, a senhora quer tecer alguns comentários? Sempre que possível. Maíra, veja só. Pessoalmente, eu acho que a comunidade científica já sai, sim, dos seus guetos, e ela está na mídia o tempo inteiro. Ela usa uma linguagem mais, digamos assim, não tão informal quanto na produção, na experimentação controlada, mas ela usa uma linguagem de divulgação científica. A gente está estudando isso e vê. Entende? Então, são os cientistas que divulgam. São os professores catedráticos que divulgam. Entende? Então, assim, essa comunicação existe. Agora, é uma comunicação que não é uma comunicação com o povo, com as camadas populares. Não é? Assim, acredito que a SBPC, por exemplo, teve um momento que eu participava muito, não sei se isso acabou, um momento das tais feiras de ciência, durante os encontros anuais da SBPC e mesmo os encontros regionais. Mas isso foi num período anterior à redemocratização, quando eu era realmente uma militante da SBPC. Mas, enfim, ali havia uma troca de saberes. E, nas últimas reuniões de SBPC que eu tenho ido, eu vejo ali um congraçamento de saber científico e saberes tradicionais. Não sei se estou errada, existem essas coisas lá. Talvez se deveria incrementar mais isso. Agora, a outra coisa é a questão que o professor colocou, o professor que me antecedeu colocou. Como se faz para pensar cientificamente? Não é ensinar ciência, já não digo nem história da ciência, é informação científica atualizada. Como se faz para pensar cientificamente? Né? Como se cria um modelo? Por que criar um modelo? O que é criar um modelo? Né? Sabe como é que se faz isso? Isso supõe uma reforma da educação. Por exemplo, aqui no Brasil, acho que já se melhorou um pouquinho em relação ao período quando eu estudei, não é? Mas se a gente pensar que quem ofereceu 50 milhões de dólares ao Marcelo Gleiser para ele fazer um programa de educação popular e ciência foi o governo dos Estados Unidos, não foi o governo brasileiro. Ele faz isso lá nos Estados Unidos, não é? Então, assim, uma coisa é a popularização da ciência, que se faz através da divulgação dos meios de comunicação de massa, tanto impressos como virtuais. A outra coisa é o ensino da ciência e a transmissão do conhecimento científico desde muito cedo através da educação. E uma terceira coisa ainda seria a interlocução de saberes. A interlocução de saberes científicos e saberes tradicionais. Eu acho que isso também poderia ser incentivado. Eu vejo com alguns cientistas de áreas, inclusive, que eu chamo duras, áreas duras. Eles têm uma abertura para saberes populares muito interessante, às vezes melhor que a dos cientistas sociais. Eu sou a Priscila, aluna que trabalhou com o professor José Cláudio nos workshops. Eu só queria
meio que compartilhar a minha experiência, que o professor falou, por exemplo, do Candel, que fez enfim, premiar alunos no ensino fundamental. E eu, por toda a minha trajetória assim, na escola, no ensino fundamental, eu participava de Olimpíadas de Astronomia, no médio, de Matemática, de Química. Eu fui bolsista de Iniciação Científica Júnior, do CNPq, no ensino médio. Então, eu me considero uma pessoa muito sortuda e eu sempre tive professores do meu lado que incentivavam a minha curiosidade. Uma coisa que eu acho muito importante manter viva nos alunos, ensino médio fundamental, universitário também muito importante, é a curiosidade. O aluno, nessa experiência que eu tive com o pessoal do ensino médio, a maioria via assim, biologia, né? Nem gosto de biologia, aquele monte de taxonomia e o reino animal, o reino vegetal. E conforme eu ia mostrando para eles um outro ponto de vista sobre os assuntos, o que é uma célula-tronco? Tá, só tem célula-tronco no cordão umbilical? Não. Sabe, mostrar qual é a relação de célula-tronco e câncer. Pegar assuntos do dia a dia que o aluno está sendo exposto, então, diabetes, o que é diabetes? E mostrar para eles que, nós não sabemos tudo, certo? A ciência está longe de saber tudo, tem muito que ser descoberto ainda, e tem que se manter assim, essa ideia nos alunos de que você tem que perguntar, você tem que saber perguntar, tem que saber organizar bem uma pergunta. Às vezes, formular uma pergunta bem feita é muito mais importante do que ter uma boa resposta. Então, eu só queria compartilhar que todas essas iniciativas de educação e essas bolsas que tem para o ensino médio fundamental, isso é realmente muito fundamental. E, enfim, é muito assim, o retorno dos alunos é muito imediato. Você vê que os alunos mudaram completamente a forma de pensar do começo do workshop para o final do workshop. Você vê que tudo que eu falava para eles, já perguntavam assim, mas como é que eles descobriram isso? Então, eu dizia uma coisa para eles, mas isso aí é uma associação, não é uma relação de causa e efeito. Então, é uma coisa bastante, enfim, interessante de ser continuada. Maria Elizabeth, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Paraná. Faço uma pergunta à mesa, não é? Como conciliar o mestre da sala de aula com o tio Google, com o iPad, com os telefones celulares, com os N aplicativos, com as N formas de apresentação e de divulgação e de informação que tem hoje? Então, um desafio que eu acho que para hoje, para os próximos anos, é saber qual é o papel do professor, do educador de ciência. Uma indagação para os próximos anos, que sai para o próximo século. Quer começar pela senhora, doutora, respondendo essa pergunta? Acho que já falamos sobre isso. Acho que é muito importante ligar a produção da ciência, a questão da produção científica, à educação, não é? Acabar com essa separação que existe entre educação, que se transformou em informação, isso que você está dizendo, informação codificada ou não codificada, e realmente em modos de pensar a realidade, modos de pensar tecnologias. Isso é a produção científica. Então, isso se faz na educação. Mas, para que isso exista na educação, essa é a ideia que eu coloquei desde o início. É preciso que exista pedagogia. Para existir pedagogia, é preciso que exista um mestre, não é? Sem professor, não há pedagogia. Não é? Sem pedagogia, não há propriamente educação. Então, a questão da dicotomia ciência, senso comum, ou ciência e vulgaridade, ou ciência vulgarizada, continuará a existir. Acho que a gente pode fazer um esforço nesse sentido, não apenas de beneficiar a formação acadêmica desde a escola média, que isso é importante, claro, não é? Mas também de se procurar ver como se faz para pensar cientificamente. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente só tem uma cultura científica, porque isso a gente já tem. O nosso senso comum, não é a divulgação científica. Se você olhar bem,
tudo que você pensa é produto de divulgação científica. A Maíra falou em compra em supermercado. É tudo produto de ciência e tecnologia. Então, como podemos pensar isso? Como podemos pensar esse papel na nossa vida, não é? Então, acho que se conseguirmos que a escola, que a educação, não é? E que as relações entre os diversos saberes se coloquem essas questões, a gente pode ir adiante, sim. Bom, só vou fazer um comentário. A senhora abordou a questão da geração multitarefa. Essa é uma geração muito especial, é uma mudança de paradigma. Eu acho, antes de criticar, nós temos que entendê-la. Nós não entendemos ainda. Ela está fazendo exatamente o que o cérebro faz, que é processar em paralelo. E eles fazem muito bem isso. Eu acho que a questão toda é entender aonde que entra a educação nesse processo. Há uma defasagem tremenda. O que o jovem, antes de ser alfabetizado, já consegue fazer em termos digitais, okay, quando comparado com todo o desenvolvimento analógico, é algo realmente que chega a se assustar em termos de progressão do conhecimento. Esse é um assunto que nós, lá no Instituto Cérebro, estamos estudando hoje, a questão das mídias sociais, a questão da influência no processo de decisão, a questão razão e emoção. Eu acho que isso não tem resposta. O que eu vejo muito são posições de crítica e não de entendimento. As pessoas não estão tentando entender, estão tentando criticar. Quer dizer, isso não pode dar certo, porque não é assim que se lê, não é assim que se adquire o conhecimento. Então, eu acho que isso é uma bobagem. Nós temos que entender o que está acontecendo. Eu entendi a sua preocupação. O seu ponto é assim, bom, como nos posicionamos, como é que vai ser a educação para essa geração multitarefa? Só antes de eu passar para o professor José Cláudio, o tio Google professor é muito suave perto do tio Google médico. Nós que somos médicos sabemos como somos questionados, e sempre com esse aspecto. Ele não veio para dizer que aquilo que nós estamos fazendo, que fazem 40 anos que nós temos de profissão, vale alguma coisa. O que vale é que está no Google. Se for diferente do que está no Google, nós somos permanentemente questionados. E, às vezes, de uma maneira até muito incisiva. Então, é preciso poder entender para que a gente tenha o equilíbrio entre essa informação que a gente não sabe exatamente quem está colocando, que é boa parte das informações colocadas do Google são informações onde a autoria claramente não é identificada, contra uma experiência de vida, contra uma atividade que foi feita à custa de muito trabalho e muito estudo. Então, mas não é fácil esse equilíbrio, e é muito importante que se busque realmente um consenso de como podermos fazer para que isso traga benefício para todas as partes. Bom, como é que eu entendo a questão que foi colocada? Eu acho que, hoje em dia, nós temos um descompasso entre informação e formação. Eu acho que uma grande quantidade de informação ela é benéfica, ela é positiva. Só que, se eu não tenho um crescimento também em informação, eu não tenho crítica. E eu não consigo nem entender, nem processar a quantidade de informação que eu tenho disponível. E aí eu não consigo avaliar a qualidade dessa informação, e nem a utilidade dessa informação. E aí eu vou substituindo a minha capacidade crítica por um acúmulo de fatos que eu não entendo. E, portanto, não me ajudam na construção de um raciocínio lógico, de um raciocínio crítico, de uma postura, da construção de mais conhecimento. Eu fico saturado e, às vezes, soterrado por uma quantidade de informação que me imobiliza, porque eu não sei gerenciar essa informação, eu não tenho ferramentas para gerenciar a informação. Então, eu acho que uma grande quantidade de informação ela é muito útil quando eu estou instrumentalizado para criticar e para questionar a informação que eu recebo.
Se existe um descompasso entre a instrumentalização, que eu chamo de formação, e a quantidade de informação, ela pode assumir um caráter negativo, ela pode ser, inclusive, um fator de desestímulo, porque eu acredito que nada mais existe para ser buscado ou descoberto, quando, na verdade, entre cada informação que eu tenho na internet, existe um universo a ser preenchido, porque o nosso conhecimento, na verdade, é muito pouco. Então, só que, se eu não tenho ferramentas para que me desenvolvam a capacidade crítica, né, que eu não consigo me posicionar frente à informação que eu tenho, eu realmente entro num processo de estagnação. Eu simplesmente saturo e não questiono. É a minha visão. Por isso que eu acho tão importante o questionar, o formar, o trazer o pensamento da crítica científica, a construção do pensar científico. Que eu acho que essa seria a saída, né? E só se faz com educação, com pedagogia, com questionamento, com uma interação pesquisador-professor. Essa é a minha ideia. Eu sou o professor José Carlos Queixe, da Universidade de Caxias do Sul, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. E minha área é filosofia e epistemologia de atuação. Eu acho que essa questão de ensino de ciências, ela não pode ficar restrita a iniciativas louváveis como foram as descritas hoje aqui. Eu já sou professor há mais de 40 anos, como muitos dos que estão aqui, e desde o início da minha carreira a gente ouve falar e batalha para ter mudanças, né? É natural. Só que nos cursos de graduação, principalmente as licenciaturas, não ocorre a transformação que deve ocorrer, principalmente nos aspectos da pedagogia, absorver todos os conhecimentos interdisciplinares para poder provocar a mudança epistemológica e pedagógica, de introduzir o fazer científico para dentro da educação. Se a gente analisar as linhas de pesquisa dos programas estrito sensu, mestrados e doutorados na área da educação, quantos se dedicam a investigar os processos de aprendizagem? Em geografia, em história, em ciências, em linguagem, né? Absorvendo aqueles conhecimentos interdisciplinares que estão acontecendo. Então, a gente vê que nos estrito sensu se pesquisa muito pouco sobre isso. Então, a gente vê, depois, nas licenciaturas, se ensinar na pedagogia, muitas vezes, o planejamento do ensino, não o planejamento da aprendizagem. O professor se preocupa em planejar o que ele vai ensinar, não o que o aluno tem que fazer para aprender. E eu acho que é isso que a ciência a gente trabalha, quando muda o foco, né? Então, e mais, com engessamento muitas vezes existente dos próprios currículos na graduação, que segue um paradigma nitidamente newtoniano cartesiano, segmentado. Então, se não houver uma mudança na academia, dificilmente nós vamos ver experimentos, como a gente viu hoje, proliferarem de um modo maior e sistemático, mais universal. Então, eu acho que, na academia, nós devemos começar a pensar isso, nas nossas licenciaturas, forçar e redirecionar, também nos mestrados e doutorados, as linhas de pesquisa voltadas para isso. Assim como fez a Coreia do Sul, como fez a Finlândia e outros países. Eu acho que quero elogiar tanto a proposta que nós temos hoje de iniciação científica para o ensino médio, para estudantes, acho que é muito bom isso, quanto os relatos apresentados dos novos experimentos feitos aqui. Muito bem, muito obrigado. Meu nome é Fernando Zaveslac, sou professor aposentado de física desta universidade. Bom, e fazem 50 anos que eu participo desse tipo de discussão que nós estamos tendo agora no fim do...
ou sobre o ensino médio, que a universidade, que o ensino médio não funciona, e a gente fica discutindo isso, em geral, sem a presença do professor secundário, é óbvio. Como outro assunto que eu também faz 50 anos que se discute e não se chegou a nenhuma solução, vai se chegar quando tiver educação, é a interação da universidade com a indústria. Então, são esses problemas, eu, a essa altura, estou cansado. Eu acho que a interação da universidade com a indústria é através da formação de profissionais competentes nas áreas que o país precisa. Não há outra forma. Não adianta reunir os industriais com os professores e tentar forçá-los a fazer pesquisa. Isso não existe. Se o sujeito enriqueceu fazendo parafuso, para que ele vai contratar doutor e fazer pesquisa? No ensino, a mesma coisa. Eu concordo inteiramente. A universidade tem a maior culpa do mau ensino que nós temos. E eu acho que esse problema de educação científica, de alfabetização científica, é só através do ensino que vai chegar lá. É só quando tivermos um ensino secundário bom é que o filho vai explicar para o pai, para o avô, o que é a pesquisa. Como eu tive que explicar para a minha avó. Não há outro caminho. Não adianta fazer reunião, mudar programas, mudar o currículo, etc. Não. Precisa fazer o que todo mundo diz e que eu estou dizendo. Precisa ter bons professores. Aí tem gente que diz, não, a escola vai bem se tem um bom diretor. Não, ajuda, mas o que precisa são bons professores. E bons professores se obtêm com bons alunos. E ou esse país acorda e oferece condições especiais para os professores, para que os melhores alunos que entrem no vestibular façam licenciaturas, que é absolutamente necessário. A universidade deveria fazer cursos de reciclagem para o professor secundário, é uma coisa que falo há muito tempo. Então, na minha opinião, só a educação resolve isso. Não a interação do cientista com o povo, só através da educação. Esse é o caminho, não há outro caminho. Não há outro caminho. Claro que ajuda, vai, o cientista prêmio Nobel veio aqui, saiu no jornal, etc. Isso tudo ajuda, mas a educação científica do país é através da educação dos seus jovens. Eu acho que é isso que tem que fazer. Não adianta discutir outras coisas. E outros caminhos. Não se resolve com regras, se resolve com dinheiro e com bons professores. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor Fernando. Bom, não vejo manifestação da plateia. Eu queria, como o Rodolfo está fazendo um relatório sobre essa sessão, antes que ele leia o relatório, eu gostaria que os membros da mesa fizessem alguma sugestão daquilo que captaram ou daquilo que eles pensam sobre o tema, para que seja importante colocar no relatório como sugestão também da banca. Ou seja, vamos ser um pouco mais objetivos no sentido de ajudá-lo a que seja um documento com ideias de diferentes membros. E a plateia também fica aberta, evidentemente, a questionar qualquer uma dessas sugestões que forem aqui colocadas. Bom, a minha sugestão é que realmente haja um investimento no ensinar fazer ciência e não no ensinar ciência. Né? Não se ensinar a informação que a gente já tem disponível, mas se ensinar o como criar conhecimento, o como que eu desenvolvo a curiosidade, o como que eu desenvolvo o questionamento, o como que eu desenvolvo o produzir modelos, o questionar modelos, ou seja, a instrumentalização do professor, a instrumentalização do aluno, para que ele seja um elemento crítico e não simplesmente um guardador de informação. Essa eu acho que a política deveria ser voltada para esse sentido. E isso passa por uma melhoria do professor, uma integração com o fazer ciência da universidade, com a sala de aula, né, no ensino
básico, médio, fundamental, e até dentro da própria universidade, na sala de aula, porque as nossas disciplinas também não são boas. As nossas disciplinas na universidade também não, na maior parte das vezes, só transmitem conhecimento, elas não se preocupam em instrumentalizar, elas não se preocupam em formar o aluno, elas se preocupam em que o aluno repita o conhecimento que já existe. Um ou outro aluno, lógico que com o tempo isso aumenta, que tem uma bolsa de iniciação científica, que tem uma conexão com o laboratório, esse aluno aprende a questionar, alguns, nem todos. Mas a necessidade é essa, é mudar o paradigma da educação, é mudar a maneira com que eu trabalho ciência, seja no nível mais iniciante até no final dos cursos de doutorado. Acho que esse é o grande desafio, uma mudança no paradigma do como ensinar e de como trabalhar ciência. Jaderson. Eu vou destacar somente 2 pontos. Eu acho o ponto básico seria assim, uma neurociência aplicada ao estudo do cérebro humano. Eu gostaria de destacar só 2 pontos. Primeiro, a neuroética, que eu acho que tem que entrar nas disciplinas de formação. Isso, quanto mais cedo, melhor. E o segundo aspecto é a interdisciplinaridade, para evitar os excessos. Isso permitiria uma compreensão maior do cérebro humano, não voltar somente para a questão tecnológica. Destacaria, acho que, os 2 pontos. Bem, como a última colocação da plateia mencionou a questão da escola, eu gostaria de chamar atenção para uma pequena diferença. Uma coisa é o que nós estamos tratando aqui com o ensino e a educação, não é verdade? Sobretudo, não apenas, sobretudo na universidade, não é? Mas se nós formos falar da educação já da escola, e aí nós vamos para o início, então isso muda totalmente. Podemos fazer uma recomendação dizendo assim, a educação ela começa na escola. A escola no país atualmente está praticamente destruída. Bom, eu venho de um lugar onde se pode dizer, como o Rio de Janeiro, que a escola está destruída. Não é? É a segunda ocupação mais perigosa da sociedade. A primeira é o serviço público, armada, polícia. A segunda é a escola. Ninguém quer ser professor. O salário de um professor é mais baixo que o salário da minha empregada doméstica. Então, assim, por isso que eu coloquei apenas essa questão das relações de trabalho, o trabalho, entre parênteses, para não desenvolver. Mas, se formos falar da escola, não haverá educação sem que a escola, não é, seja reconduzida ao lugar em que ela estava nos anos 40, ao tempo de Getúlio Vargas, me perdoem. Não é? Então, uma coisa é a escola e a necessidade de que haja investimento político na recuperação da educação entendida como escola. A outra coisa é como pensamos a ciência, como podemos pensar a ciência atual, que não é mais um modelo. Aí eu discordo um pouquinho de um interventor da plateia. Não é mais um modelo galileano, newtoniano puro, não. Ela agora se radicalizou na questão da intervenção e da transformação da realidade. Ela é muito mais tecnologia, ela produz tecnologias. O conhecimento é muito centrado na tecnologia. E isso, aparentemente, é mais fácil, porque o tempo inteiro se está produzindo informações sobre tecnologias, novas experiências, novos tudo, e isso vira uma espécie de caleidoscópio de informações que as pessoas, muitas vezes, não sabem sintetizar. Então, essa é uma outra questão. Como vamos providenciar o ensino, a educação em ciência? A educação em ciência, diferente da questão da escola, que essa é uma questão trágica na nossa sociedade atualmente. Questão da educação em ciência. Acho importantíssimo, porque o conhecimento atualmente, o conhecimento considerado fundamental, é o conhecimento científico,
o conhecimento científico é, antes de tudo, tecnológico. Então, se eu tiver que deixar assim sugeridas algumas coisas, é que, primeiro, a educação seja recuperada como processo pedagógico de formação do educando, esteja ele em que nível estiver. Segundo, não é, que o ensino da ciência é fundamental para que a pessoa pense a realidade atualmente, porque, não é, o modo de pensar atual é o modo científico, não é outro. Não é? E terceiro, é assim, de como as pessoas podem ver o conhecimento científico, que é produção de tecnologias, de formas de inovações, de intervenção na vida, ele pode ter uma relação com a própria vida, né? E não apenas a de intervenção. Essa é uma questão mais complicada que eu estou trabalhando com o meu grupo, mas logo depois nós vamos saber mais sobre isso. Bom, foi bem já, então, posicionado, apesar do nosso tema ser tecnologia, ética, educação e saúde, eu queria dizer o seguinte, eu aprendi com meu pai foi médico daquele tempo bem antigo, lá no norte do Paraná, que, às vezes, vamos falar de tecnologia, que depois que passar a mão no rosto de um paciente vale 12 radiografias, uma ressonância magnética, 3 ecocardiogramas e 5 exames de eletrocardiograma. Você cura mais fácil com isso. Mas, de qualquer forma, a tecnologia ela faz parte da nossa vida, ela é o desenvolvimento daquilo que nós estamos fazendo. O problema é a definição de tecnologia, não é a tecnologia de criar a máquina, né? É a tecnologia de introduzir uma maneira nova da qual a ciência dá suporte para uma finalidade, o bem-estar do ser humano, né? Eu acho que todos esses aspectos, a tecnologia, a ética e a educação e saúde, é um único objetivo: a recuperação e a dignidade daquele que está doente, à sua condição mais próxima ao normal. Isso traz paz para ele, traz paz para a família, traz economia para a sociedade. E é dessa maneira, então, aqueles que têm compromisso com a ciência, para que essa ciência se transforme em tecnologia e que a tecnologia seja baseada na educação que nós demos ou que nós temos o compromisso de formar aqueles que vão desenvolver essa tecnologia. E não esquecendo a principal parte disso, que é a ética, né? Nós que trabalhamos, ou já trabalhamos com células-troco, a gente lê em clínicas fora do país milagres que a gente é muito longe daquilo que a realidade existe. E é colocado. E pacientes vão do Brasil para lá gastando $50 mil, vendem sua casa. Quer dizer, a tecnologia também ela não pode ser enganada pela mídia. E, infelizmente, por vezes, a tal da célula milagrosa não é bem assim. O caminho que nós estamos buscando e percorrendo ainda é muito longo. Mas eu lembro que toda essa tecnologia, principalmente relacionado à saúde, leva ao que nós chamamos da terceira fase da medicina, que é a medicina regenerativa. Porque o que nós temos hoje é a medicina de diagnóstico, a medicina curativa, onde a gente cura a doença e alivia os sintomas, mas nós ainda não conseguimos dominar o que nós chamamos de medicina regenerativa. Porque não adianta hoje a nossa população viver 100 anos se forem ter Alzheimer com 70 anos. Não é? Então, qual é a obrigação? Não é aumentar a quantidade de anos na vida, é dar vida aos anos que nos restam. Eu acho que essa é a mensagem dentro dessa sessão, dessa mesa, e sempre lembrando a palavra ética. Bom, vamos ver o que o nosso relator tem a falar sobre o assunto.
Depois disso, essa sessão será encerrada, mas eu recebi uma orientação da comissão organizadora para convidá-los para a solenidade de abertura, que será realizada nesse mesmo auditório às 17h30. E, ao final dessa solenidade de abertura, haverá um coquetel oferecido nesse mesmo local. Então, só lembro da solenidade de abertura, que é o marco importante, talvez o principal, dessa conferência regional do Fórum Nacional de Ciências. Obrigado. Bom, então chegamos na etapa final. Eu inicio com um resumo das diferentes palestras realizadas por nossos professores convidados. Então, a palestra de abertura proferida pelo professor Jaderson Costa da Costa, Neurociências, Novas Tecnologias e Seus Limites. O professor Jaderson descreveu e ressaltou inicialmente todo o crescimento nessa área, o crescimento na área científica, em produção, os riscos dessa nova tecnologia no sentido enfim, da influência do mapeamento cerebral no indivíduo, as diferentes áreas do cérebro que podem ser avaliadas, principalmente por métodos como a ressonância magnética, o SPECT e o PET-CT, decodificar principalmente o estado mental, então a leitura da mente, e isso certamente tem uma influência na pessoa humana, então principalmente no sentido da perda da individualidade, a questão da neurociência e a lei, a discriminação, na questão da discriminação na privacidade e uso legal em tribunais, a questão da ética hoje na neurociência, a tecnologia em crescimento, a neuroética, os aspectos sociais e legais dos aspectos neurocientíficos, a questão toda que envolve, né, os procedimentos de segurança, então o cérebro na tomada de decisões e julgamento moral, o cérebro em sua transformação, a questão da invasão da privacidade e as modificações da função cerebral. E os grandes desafios. O que está em investigação e aplicabilidade clínica disso. Então, a questão toda dos últimos 10 anos que o professor Jaderson destacou, a questão da ressonância magnética e a ética e a questão da neuroética hoje nas publicações, e as investigações, a melhora cognitiva, né, essa aplicabilidade, melhora cognitiva na memória, a intersecção da neurociência e da ética nos programas de treinamento em neurociências, o conhecimento da área da filosofia da mente, direito, sociologia e antropologia. O segundo palestrante, professor José Cláudio Fonseca Moreira, que nos falou sobre o despertar científico no ensino médio e superior. Então, o professor José Cláudio, no momento inicial, resgatou a história envolvendo radicais livres, verdades, falácias, angústias e expectativas, a própria divulgação do meio científico na TV da universidade, na rádio da universidade, na televisão e na mídia escrita. A questão toda, né, que o Conselho Nacional de Pesquisa americano, ele considera que toda criança é um cientista, e como essa ciência pode ser incentivada nos jovens, né? Então, mudança de paradigma, o projeto Revendo Conceitos em Ciências Biológicas, afinal, como se faz ciência, cujo público-alvo, né, são alunos do ensino médio, e com diferentes objetivos, né? A ciência não trabalha com verdades, mas com modelos. E isso é importante até para uma generalização, para validar ou não um determinado modelo. A discussão com cada aluno, né, como ele entendeu isso, então, como é que o processo de iniciar a ciência no aluno é importante, como é que ele entende todo esse processo. O professor também citou a questão dos 2 workshops que foram realizados, e, principalmente, a questão que os alunos farão os resumos gráficos na apresentação das ideias, como se fosse um fato, né? E a partir disso, essa questão toda que eles resumem em visuais gráficos, eles serão publicados posteriormente e serão publicados num livro didático.
A terceira palestrante, professora Amadel Terezinha Luz, falou sobre conhecimento, inovação tecnológica e ética em saúde, na qual ela destaca a linha interdisciplinar na área da saúde, principalmente a questão da racionalidade moderna, né? E a questão das consequências na área da saúde, a saúde, o trabalho e a ética no trabalho, a questão do agir acadêmico, a importância, né, das biociências na cultura contemporânea, no modo de viver das pessoas, e o conhecimento, né, no modo de produção tecnológica e o impacto na vida das pessoas, o que isso gera de impacto na vida das pessoas. A professora Amadel também colocou a questão da ética e formação profissional em saúde no contexto contemporâneo, as mudanças na concepção de educação para a formação e depois para a informação, e a ética e a formação profissional atual em saúde. A questão da educação sem pedagogia e as suas consequências nas novas tecnologias da informação e os muitos meios de informação que são oferecidos, e eles podem, qual é o papel que eles têm e como é que o papel deles hoje nessa divulgação. Então, a professora Amadel, ela encerrou com as propostas, né? A tecnologia é sinônimo de, sim, tecnologia de conhecimento e não de forma de modificação ou intervenção na realidade, no sentido de moldá-la. A capacidade, então, né, de predição e reprodução, inovação tecnológica, não conhecer a natureza, mas sim recriá-la. Então, a questão da tecnologia que não só descreve esse fenômeno, mas ele interfere no fenômeno, ou seja, ele é uma nova criação, ou uma criação, e é possível o reencontro, né, dessas dimensões humanas através da produção científica, considerando a tecnologia e a inovação tecnológica. Por fim, o professor Paulo Roberto Slut Brofan, ele nos falou sobre o fomento à pesquisa na pessoa e a sua relação com a universidade. E ele destacou 5 pontos principais que a pesquisa e o conhecimento ele deve atuar na área da fome, na área da pobreza, nas questões de alterações climáticas, na deterioração ambiental e nas desigualdades econômicas e sociais. Então, a questão toda que o professor colocou da criatividade, a capacidade de não criar só o novo, né, mas de equacionar soluções de problemas, e com isso, né, o encaminhamento de possíveis soluções, né, de cidadãos, a questão dos cidadãos previsíveis e as estratégias que poderiam ser os caminhos para que isso possa ser trilhado e encaminhado. Então, as estratégias de aprendizagem, educar pela pesquisa, a transformação da escola em laboratório de produção de conhecimento e transformar os alunos em pesquisadores. E a questão é, né, por quê? A pesquisa ela é importante, então, porque ela sempre, né, na figura do professor, tem um sólido sistema de inovação. Né? A questão toda também com a competição, eu digo competição entre aspas, com o tio Google, né? A questão dos debates, então, que foram levantadas uma série de questionamentos, né? Eu não gostaria de me ater a maiores detalhes, mas eu gostaria de encaminhar a questão toda que foi colocada agora já com o nosso encerramento. Que o professor José Cláudio, né, ele colocou nessa questão de formar pesquisadores, ensinar em como criar o conhecimento, como o professor seria um modelo crítico. Então, para passar essa não só informação, mas também incentivar o aluno, o futuro pesquisador, a se tornar um cientista. O professor Jaderson colocou a questão da neuroética entrar na questão das disciplinas obrigatórias também na graduação, já que o aluno ele possa ter essa formação já durante o seu período de graduação, e a questão também da interdisciplinaridade. A professora Amadel colocou a questão da educação, que começa na escola, e esta praticamente está destruída. Não haverá educação sem que a escola seja reconduzida ao seu lugar. E como pensar a ciência, né,
com a intervenção e transformação da realidade. Como pensar a educação em ciência. Então, eu penso que essas 3 colocações finais talvez encaminhem a questão toda né, de fazer-nos pensar em relação aos assuntos que foram propostos. Eu procurei fazer um resumo bastante objetivo, visto do tempo que me foi dado de 15 minutos. E como encerramos o tempo de 15 minutos, penso que todos esses principais pontos foram levantados. Muito obrigado.